Olá para você que nos escuta, começando mais um episódio SagaCast. E o tema de hoje é tudo que você precisa saber para vender mais com Gabriela Crepaldi. Sem maiores delongas, vamos começar esse papo, Gabi? Vamos sim, gente. Uma boa noite para todo mundo? Pra gente é boa noite. Para você, tudo bem. Então vamos lá. Gabi, começa falando pra gente quais são os principais recursos, né? Quais são os recursos indispensáveis que a gente precisa ter dentro da nossa empresa para que a gente consiga vender mais. Quando a gente pensa em vendas, a gente precisa pensar no coração da empresa, né? Os meus pontos realmente de equilíbrio ali dentro, né? Eu vou pensar em quê? Ter uma liderança extremamente consolidada, bem experiente, que tenha capacidade técnica também sobre a venda. Pensar muito sobre o meu processo, né, e qualificar o meu processo, trabalhar metas, trabalhar indicadores e também trabalhar ferramentas. Aí eu penso, né, processo é toda a ação que eu vou fazer ali, né, o meu método para executar o meu trabalho. Quando eu penso aí em metas, eu penso em meu objetivo, né, para onde eu estou mirando. É o meu alvo. Quando eu penso em indicadores, são as informações que se tornam visíveis para mim a partir da minha meta, né? Então, entendi. Basicamente, então, o que a gente precisaria aí de recursos seriam processos, metas, indicadores e ferramentas. Gabi, a gente sabe que é muito difícil a gente ter um vendedor assim que seja organizado. Você já foi líder, né? Supervisor operacional de vendas. E a gente sabe que um dos maiores desafios dentro da área de vendas é a gente encontrar documentação, né? A gente fazer com que o vendedor ele consiga documentar, né, os cases de sucesso que ele tem ali para que eles se tornem irrepetíveis. Gabi, conta pra gente um pouquinho como foi a sua experiência como gestora na área de vendas para sanar aí esse gap que a gente sabe que tem na área de vendas, com processo. Quando a gente pensa em processo, a gente precisa pensar no que vem antes do processo, né? A gente precisa ter todas as informações e ter recursos ali, e aí eu chamo de ferramentas, né, onde eu vou fazer esses registros, né? Pode ser CRM, pode ser uma planilha, vai depender mesmo do porte da empresa, da empresa, né? exatamente. Então isso aí varia muito de empresa para empresa. Mas essa questão assim do processo em si, quando as maiores dificuldades que eu já tive em relação ao processo é fazer com que as pessoas compreendessem o processo. E eu tive uma dificuldade muito grande minha, pessoal mesmo, de entender que eu precisava trabalhar a motivação dessas pessoas para que o processo acontecesse. Então tem que haver uma motivação também. A pessoa tem que entender o porquê ela está fazendo aquilo, por que precisa ser documentado. Exatamente. E aí já entra a importância também de ter uma ferramenta, né, que seja realmente adequada ali para a realidade que a pessoa tem, que seja intuitiva, ali no dia a dia encaixar, né, a execução dessas informações, o registro Sim. dessas informações com facilidade, né? Eu Isso preciso não ter seja uma barreira para Sim, ela. e dentro desse processo eu preciso pensar muito no meu treinamento, né? Eu preciso ter uma ferramenta Porque onde eu vou fazer o processo não registro roda, né, sem sem eu treinamento, preciso ter com um treinamento. certeza. Um dos pontos, assim, que na minha vivência, até de implantação da área comercial, é depois de sair, né, o projeto é entregue, a implantação ela é feita, e a gente começa a fazer o acompanhamento. A gente começa a perceber que a liderança, ela não dá continuidade nos treinamentos. E treinamento, gente, a equipe de venda, ela funciona à base de treinamento, né? Você não vende um produto que você não tem conhecimento 100% daquele produto, você não sabe qual a necessidade que ele sana, né, qual a dor que ele vai tratar. Então, assim, a gente precisa pensar que faz parte do processo manter os treinamentos contínuos. E também ter ali bem claro, né, faz parte do meu processo também, ter ali claro quais as informações que eu não posso deixar de registrar. Porque vai acontecer, por exemplo, uma pessoa, um vendedor, né, um consultor de vendas, que ele trabalha fazendo visitas, ele não pode ficar com um caderninho lá na mão escrevendo tudo que o cliente dele está falando. E ter um aplicativo ali que apoie, ter Tem um um bloco de notas no sistema, celular, tem um bloco de notas, tem mas um assim, sistema parametrizado também, um sim, aplicativo ali que que pode tenha um auxiliar nesse sistema, um processo. software, né, que Sim, tenha uma aplicação mobile, então é uma aplicação para telefone sim, celular, com os campos parametrizados para que ele consiga. só que nem sempre, Sara, nem sempre o vendedor ele tem esse tempo, sabe, ali dentro da conversa com o cliente. Às vezes o cliente ele não tem aquele tempo para dar para o vendedor. E tem Então essa ele coisa também do contato visual que você tem que manter. Como que Sim. funciona isso? Então, essa questão, só para a gente concluir aqui, essa questão mesmo do próprio registro, existem sim perguntas que são cruciais, existem informações que
você não pode deixar de preencher para a evolução do seu processo de negociação. Então, isso precisa estar muito claro e isso precisa realmente virar uma oração, sabe, no seu... Mantra, um né? mantra ali para o vendedor ou para o consultor de vendas, e aí, né? que a importância do processo, porque Exatamente. cria padrão, repete, é uma cultura, né? repete, O que você repete? Cultura. Se você cria processo e cria padrão e cria treinamentos para manter esse padrão que é executado, você cria uma cultura. Legal. E sabe que eu lembrei aqui, Gabi, de um episódio que a gente conversou com o Neilson Crepaldi, né, que é um especialista em IA generativa, e a gente estava falando sobre essas potencialidades que a inteligência artificial traz, né? Eu estou pensando aqui, será que hoje a gente já não tem no mercado nenhuma ferramenta que consiga captar ali o som e fazer da voz, da conversa, né? Aí, obviamente, teria de pedir autorização para o seu cliente, né? Ele concordar com o uso dessa ferramenta, mas registrar ali a fala do vendedor para que esses pontos ficassem registrados e ele conseguisse manter o contato visual, que é um ponto tão importante quando a gente está vendendo, né? Esse registro, né? Esse registro de informação, ele é muito necessário tanto para a gente criar para a gente criar um script, para a gente definir o perfil do cliente. Isso é extremamente importante. Então, quando eu não tenho esses registros, isso quebra realmente o meu processo. Por quê? Quando eu vou entender ele, eu preciso entender por que aquela pessoa está comprando, quando aquela pessoa está comprando, qual foi a minha fala, qual foi a minha abordagem que quebrou a objeção. Quando eu falo de objeção, eu falo de negativa. Então, assim, esses registros, eles são extremamente importantes. E, assim, eu ouvia muito na área de venda, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que ligar, porque eu tenho que mandar e-mail, porque eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Perfeito, mas faz parte da atividade documentar todas aquelas informações. Por isso, um líder é tão importante. A área de vendas que não tem um líder experiente, que tem conhecimento, que tem conhecimento do produto, que saiba trabalhar treinamento, saiba trabalhar gamificação. Quando eu falo gamificação, gente, eu falo de campanhas de venda. Porque você pode criar uma campanha para sua equipe de aquele vendedor que mais registra, aquele vendedor que mais é pontual, que mais chega no horário, que mais marca visitas ou reuniões. Não, e é uma coisa quando a gente fala, gamificação parece que é uma técnica extremamente isso já existe robusta há anos, né? e também assim complexa de aplicar e não é. Na área de vendas, você mesmo, né, Gabi? A gente compartilhou, a gente conversou muito sobre isso, né, Gabi? Gabi é minha principal referência, né, sobre esse tema de vendas. Então, Gabi, um outro ponto também que é muito sensível, além do processo dentro da área de vendas, que é bem delicado, é a tal da meta. Fala pra gente um pouquinho como foi sua experiência, como que você criou na sua equipe essa cultura de bater as danadas das metas? Porque, assim, quando a gente fala em meta, a primeira sensação que dá é que a pessoa tá sob pressão, né? Um chicotinho batendo ali. Olha, tem que vender 10, tem que vender 20. Conta pra gente como você fez para superar desafios, engajar sua equipe para que conseguissem cumprir as metas propostas para a empresa. E fala também pra gente um pouquinho da importância de se ter metas, né? Já que você apontou aí como um recurso indispensável para vender mais, que é o nosso tema de hoje. Quando a gente pensa em meta, a gente tem que entender o que é meta. Meta não existe só para a área de vendas. Embora muitas empresas pensam que a meta ela é só para a área de vendas. Não é, né? A gente tem diversos outros setores que precisam, né? A área operacional, ela precisa de ter meta, né? Ela precisa ter metas. Tem que ter entrega, né? Tem entrega, Por assim, até áreas intelectuais que usam muito o potencial cognitivo e que você tem uma variabilidade ali, tem como se enquadrar, como, por exemplo, a advocacia, né? Sim, tem. E precisa começar a pensar dessa forma, né? A gente precisa parar de é um norte, né? A gente precisa de tirar esse olhar tão negativo da meta, porque não é. Né? A meta não é, a meta ela é o objetivo, né? Qual o objetivo que eu quero? Você tem um objetivo de vida? Você tem uma meta de vida, né? Se você não tem um objetivo de vida, aí você precisa repensar a sua vida, né? Então, é a mesma coisa. E aí a gente precisa... Um caminho, né? É um caminho, é o direcionamento, é o meu norte. É para onde eu vou. Perfeito. Né? E eu acho que é importante também, a gente já caminha aqui para falar um pouquinho sobre os indicadores, né? Compartilha com a gente, Gabi, a importância também da gente ter essa meta e monitorando se a gente está chegando lá, assim, como foi sua experiência aí na gestão de equipes, na gestão de indicadores também de vendas? Olha, quando a gente trabalha a meta, a gente precisa ter uma visibilidade do que está acontecendo. Aí é o meu indicador. Eu vou chamar de indicador, gente, métrica, né? Métrica que eu tenho ali no meu dia a dia, que eu consiga identificar o que está sendo
sendo feito, se eu estou seguindo o meu caminho, né? Ou se eu devo modificar a minha rota. Você pode dar um exemplo pra Posso gente de dar, um sim. dia, de uma métrica aí que você usava no seu dia a dia para acompanhar? Olha, e aí quando eu penso em varejo, no varejo eu tenho uma meta que eu preciso alcançar mensal. Eu vou pegar essa minha meta mensal e eu vou Desdobrar, vou né? desdobrar ela para semana e desdobrar pelos dias. Por quê? Vai ter dia que eu vou atingir o meu resultado, né? Mas vai ter dia que não. Então Precisa ter uma métrica, né, de precisa. acompanhamento ali. Preciso ter essa métrica de acompanhamento. Então Isso é um indicador. isso é um indicador. E é interessante porque, assim, eu já trabalhei em locais que a gente não tinha visibilidade do que a gente vendia no dia. Gente, isso é um Nossa. tiro no pé, né? Eu tirar a visibilidade do vendedor, você tira, é um tiro no pé. Porque eu já ouvi até aquele comentário assim: ah, mas se eu colocar, se a pessoa tiver acesso, a hora que ela atingir o resultado dela, ela vai descansar. Querido, se você está contratando vendedor, você tem que contratar certo. Porque vendedor gosta de dinheiro, né? É. E vendedor que não gosta de dinheiro, não gosta de ganhar bonificação, então tem que repensar aí, né, se realmente aquela é a melhor área adequada para ele. Porque um dos vendas Tem que ser ambicioso, tem que ser né? ambicioso, tem que gostar de dinheiro, sim. E não é errado gostar de dinheiro, porque a gente come, a gente veste, a gente viaja com o quê? Com dinheiro. Com vento que não é. É com dinheiro, né, gente? Então a gente também tem que desmistificar um pouquinho disso. E é legal aí, falando de métricas, de acompanhamento de desempenho aí, é essencial também um outro recurso que você apresentou pra gente, né, Gabi, como indispensável, que são as ferramentas, né? O apoio tecnológico que a gente precisa ter. Porque, assim, a gente precisa de algum nível de tecnologia para a gente dar conta dessa complexidade toda. Principalmente se você tem um time grande, né? Igual você apontou, varejo é super complicado. A gente tem convívio, né, com pessoas do varejo. E, assim, o controle, né? Esse acompanhamento... Controle de perda, né? Controle de Exato. estoque. Extremamente complexo. Extremamente complexo. Precisa, sim, de qualificação, né? E de tempo em que o meu cliente permanece comigo. Então, o tempo que o meu cliente ele permanece comigo, ele também é uma métrica para eu avaliar o meu serviço, para eu avaliar como está sendo o meu atendimento e para eu avaliar também os próximos clientes entrantes. Porque ali dentro daquele relacionamento com o meu cliente, eu construo novas possibilidades. Né? E o mercado, ele gira, né? As coisas, elas acontecem e se modificam. E eu preciso estar atento a isso também. Gabi, você falou, né, pra gente aí que a gente tem 4 principais recursos aí pra gente vender mais, né? Que é o processo, o indicador, a meta e a ferramenta, que seria o apoio tecnológico. Mas é importante também, você tocou nesse ponto agora, da gente trazer gente para a gente vender, né? Não importa se a gente está falando de um B2C ou de um B2B, mas sempre serão pessoas, né? Então, conta para a gente um pouquinho também, Gabi, de ferramentas aí que a gente pode usar para prospecção, que eu acho que tem muita gente que não conhece, né? Não sabe que a gente pode se valer da tecnologia para fazer prospecção. E tem também áreas que são mais profissões mais regulamentadas, por exemplo, como a advocacia, que a gente tem algumas técnicas, alguns métodos para fazer essa prospecção, mas de um jeito que não viole as normativas éticas da profissão. Conta pra gente um pouquinho sobre ferramenta e técnicas de prospecção, Gabi. Olha, depende muito do perfil do meu cliente, né? Depende muito de para quem eu estou vendendo, para quem eu quero vender. Eu tenho que, quando eu falo de ferramentas, eu estou falando de qualquer recurso que me possibilita um contato. Nesse ponto aqui, tá, gente? Estou falando dentro desse contexto aqui de vendas, tá? Ferramenta aqui para vendas, né? Então, eu posso considerar ferramentas se eu não tenho um CRM, se eu não tenho né? Se eu não tenho nenhum aplicativo, nada que eu registre ali minha informação, eu posso usar, sim, uma planilha. É uma ferramenta, né? Para registrar contato, telefone, contato, telefone, e-mail, a minha última conversa, datar a minha última conversa, depois eu faço os meus filtros ali para aqueles clientes que estão mais predispostos a fechar comigo, ou então aquele cliente que ele falou comigo que queria que eu entrasse em contato com ele daqui a 4 meses. Eu tenho o próprio CRM mesmo, que o CRM ele faz a integração, né, desde a entrada até a finalização da minha venda. E aí eu consigo ter a visibilidade completa de tudo que eu estou fazendo ali, da jornada do meu cliente, inclusive das próximas vendas que eu vou fazer para o mesmo cliente. Gabi, para quem não sabe, conta aí o que é o CRM. O CRM, gente, é um sistema de gestão, né, de gestão realmente ali do seu cliente. Voltado para vendas, voltado né? para vendas. Eu faço contato com o meu cliente, eu registro esse contato que eu fiz. Ali eu registro todas as informações e qual ponto que ele está. Para quem
tá numa profissão regulamentada, que é, por exemplo, advocacia, médico, odontólogo, A gente seria mais ou menos esse caminho. Produz primeiro ali um conteúdo para atrair, né, as pessoas, informa as pessoas, né? A partir dali as pessoas vão querer consumir mais informação e você consegue eu acessar tenho de forma consentida o contato dessa pessoa. Seria isso, né? eu tenho a minha rede, hoje a gente tem vários recursos, né, Sara? A gente tem a rede social que ela possibilita isso também. Prospecção ativa, gente, é fazer contato com alguém, né? Fazer contato com alguém com a finalidade potenciais de clientes, né? fechar parcerias, né? Com potenciais clientes, exatamente. Eu tenho a minha rede social, o meu LinkedIn, ali dentro eu sigo algumas empresas, eu crio um conteúdo de qualidade para informar essas empresas, e ali, gente, eu vou mirar naquelas empresas e gestores que podem conversar comigo e podem comprar de mim. Porque todo mundo vende, né? E podem comprar de mim o que eu faço. Então, ali eu vou começar uma interação. Eu vou começar uma interação com o post dele, eu vou começar uma interação enviando uma mensagem para ele. Isso eu posso fazer no Instagram, isso eu posso fazer no Facebook também. São recursos que podem ser usados, sim, sem que você tenha que fazer aquela chamada direta para ação, né? Clica aqui no meu link, compra aqui Isso agora. aí eu acho que não Isso não funciona mais. funciona. O mito Depende. não tem Depende. nada categórico, né? Depende muito Depende. para quem você fala. A Gabi já me ensinou isso, né? Então, Depende, eu tô né? aprendendo ainda, Se eu né? tenho uma loja, se eu trabalho com maquiagem, por exemplo, se eu trabalho dando cursos, por exemplo, clica aqui sim, né? Por que não Sim. não clicar, né? Legal. Por que não clicar aqui agora, né? Adquira o seu Uhum. agora e a pessoa vai por impulso. Esse clique agora é o impulso, né? Gabi, legal você ter falado um pouquinho pra gente sobre o perfil do vendedor, o perfil das pessoas que trabalham com venda. Fala pra gente aí, às vezes, você que tá nos escutando, né, tem vontade aí de aprender a vender e tem travas aí por conta dos mitos que cercam essa área de vendas, né? Quais são os principais mitos aí que você já notou, Gabi, no decorrer da sua jornada aí que cercam a figura do vendedor? O falastrão, né? A gente tem contextualizar, né, gente? Na hora de fazer uma contratação, na hora de fazer o processo seletivo, olhar para aquela pessoa que mais comunica, que mais é brincalhona, que mais tem facilidade ali de conversar no momento, e definir que ela vai ser o meu vendedor do sucesso, né? Que vai ser o meu sucesso de vendas. Não é bem assim. Você é tímida, né, Gabi? Eu sou Você tímida. não é Eu sou tímida. a falastrona, né? Embora eu seja tímida, eu tenho um perfil extremamente agressivo. Né? Tipo assim, agressivo não é de bater, não, tá? Agressivo pra venda mesmo. Isso, Tá? explica aí. Agressivo pra venda, né? Eu sou. O vendedor, ele precisa ser uma pessoa constante. Ele precisa ser uma pessoa constante, ele tem que entender que a objeção, né, que é o não do cliente, ele faz parte, assim como a graxa faz parte, né, da vida ali do borracheiro, as coisas assim. A frustração, né? Eu acho que faz parte ali do dia a dia do vendedor e a pessoa tem que saber lidar com isso, né? Assim, não só do vendedor, né, Sara? Não só do É. vendedor, né? A frustração de qualquer. A frustração, ela faz parte da vida, né? E aí, lidar bem com essa questão da objeção já é um caminho muito bom. E se a pessoa é tímida, isso não é um impeditivo, tá? A comunicação se desenvolve, a simpatia se desenvolve, né? A abordagem se desenvolve. A gente falou de É treinamento. processo, né? É processo. Vendas é sobre processo, né, Gabi? Gente, não é não existe. nato, não é, ai, para vender bem eu tenho que ser o cara que estudo, falo né? demais, né? É estudo, né? Venda é estudo, é o quanto você Técnica, compreende, né? entende o que você está vendendo, qual a solução que você vai realmente gerar para a pessoa. Se eu vou fazer a captação ativa, por exemplo, para minha agência, eu vou abrir para vocês, tá? A captação ativa da minha agência mesmo, ela ocorre antes. A gente faz um estudo da rede do cliente antes de chamar ele para uma conversa. Eu analiso primeiro qual é o seu se o seu site é feito, por qual plataforma o seu site é feito, como está o seu LinkedIn, como está o seu Instagram, se você tem tráfego pago rodando no Google ou no Meta. A gente precisa estudar o cliente quando eu vou entrar em contato com ele. Isso eu estou falando já ali daquela primeira reunião. Não estou falando de pré-venda. Pré-venda é quem faz o primeiro acionamento, quem marca a reunião. Quando eu marquei a reunião e eu vou passar para o meu setor comercial, aí eu vou fazer essa análise. Eu tenho que chegar para o meu cliente sabendo o que ele faz, entendendo o que ele faz e principalmente sabendo se a minha solução realmente resolve o seu problema. Exatamente. Eu não vou te vender uma caneta se você não precisar. Não, perfeito. Gabi, a gente está falando muito de time, de habilidade, de estudo. Fala pra gente aí como que a gente faz para
ter um time, né? Conseguir construir um time de alta performance em venda e manter esse time engajado, principalmente. Sara, é tudo isso que a gente falou, né? Você ter ali uma pessoa, um líder, não existe área de venda sem liderança, não existe, porque tem que ter acompanhamento de perto. Senão não vende, tá? Não vende mesmo. Ter um líder ali, ter uma cobrança, sim, tem que ter cobrança, sim. Vendedor, é todo mundo doido, né? Você vê ali um grupo de WhatsApp do doido, tudo meio assim, ó, meio piscando. É agitado. É agitação, tá? Porque a gente adoro. é assim, porque a gente se motiva com aquilo, tá? O vendedor, ele não é competitivo porque ele quer ser o melhor. O vendedor, ele a competição faz parte da jogada. Né? Faz parte da animação. E não é toda competição, né, gente, que não é saudável, né? A maioria né, Sara? A maioria é saudável, né? Dentro do universo corporativo ali, se a gente consegue trabalhar, porque assim, essa palavra de competição, ela tem uma conotação muito negativa. E não é sempre assim, né? A competição, ela tem a ver com aquela... Eu escutei uma psicóloga um dia, num curso que eu fiz, falando isso. A competição, ser competitivo, significa ter vontade de superar. Você chegou nesse limite, quero ir além. É isso. É muito isso. Saudável, só que a gente tem no senso comum aí, as pessoas costumam entender a competição como algo agressivo, como algo que faz mal pro outro, e não é assim. É porque tem uma questão muito relacionada à própria ambição, né? Que é também muito negativa. Isso. Se a gente olhar com um olhar tão pejorativo, né? Exato. Ser ambicioso, gente, não é ser uma pessoa que faz passar a perna nos outros, que faz sacanagem. Exatamente. Não, ser ambicioso é querer mais, né? Buscar o melhor sempre. É isso. Ah, sensacional. Gabi, você falou aí sobre cliente B2B e B2C. Explica pra gente, né? Às vezes alguém tá escutando aqui e não sabe o que significa essa expressão B2C, B2B, e conta pra gente também quais são as principais objeções que a gente tem para um público e outro, e como você fez aí na sua jornada, né? Que você tem essa experiência dupla aí, tanto com vendas para B2C como B2B. Sim. Fala pra gente aí quais foram as principais objeções, né? Aí a Gabi já explicou pra gente que objeção é o não do cliente, né? Exatamente. E como você fez para contornar essas negativas do cliente. E aí, diz pra gente também, assim, dentro desse contexto. Sara, como funciona, né, a jornada de um consultor de vendas para a área B2C e para a área B2B. A gente já tem que entender o seguinte, que as métricas, né, o indicador ele é diferente, né, e a meta também vai ser diferente, né. Como o B2C ele vende para pessoa física, geralmente são produtos ou serviços de giro rápido, né. Quando eu penso em empresa, eu já penso em produtos mais especializados. Né? Geralmente uma venda mais complexa, uma venda mais matéria-prima, exatamente, para produção. E em muitos momentos eu não vou conversar com o consumidor final do meu produto. Quando eu penso em empresa, né, o consumidor final do meu serviço ou o consumidor final do meu produto, porque eu tenho um perfil diferente. Então a venda feita para o público B2C, para a pessoa física, ela é mais rápida, ela tem recorrência. Eu consigo mensurar ela diariamente e semanalmente. A meta feita para empresa, eu já não consigo mensurar dessa forma. Geralmente, eu crio métricas de reuniões, visitas, para então criar uma meta de fechamento. Beleza. Gabi, eu quero entender um pouquinho sobre as objeções mais comuns que você encontrou no público B2B e no público B2C. E como você fez para contornar essas objeções? A gente tem que pensar o seguinte, tá? Eu tenho a minha prospecção ativa, que eu vou chamar de pré-venda, que é quem tá ligando, quem tá acionando, quem tá mandando e-mail ali para poder marcar minha reunião. Eu vou pensar no tráfego pago e eu vou pensar na minha indicação. Todos eles são processos de venda. Todos eles trabalham em conjunto, né? Eu tenho no meu topo ali da minha pirâmide, eu vou ter... vou pensar no funil, né? No topo do meu funil, eu vou ter a prospecção ativa, pré-venda. No meio do meu funil, eu vou ter o tráfego pago, que vai trazer para mim um cliente mais qualificado. Por quê? Ele já rodou na internet inteira, a pessoa já viu, está interessada, vai fazer o contato comigo. Então, aquele cliente está mais propício a fechar. E tem o meu cliente de indicação. As objeções que eu vou encontrar em cada um deles vai ser diferente. A objeção que eu vou encontrar no meu pré-venda é desligar o telefone na sua cara.
né? Se você estiver ligando, é não responder o seu e-mail. Esse é o B2C ou B2B? Eu estou pensando nos dois, né? Se eu estou fazendo uma ligação fonada, né, de telefone, eu vou ter um cliente que ninguém gosta, né, na verdade. Então, assim, a minha objeção ali, ela vai ser diferente. Então, eu vou ouvir muito mais nãos ali dentro, né? Então, aí, quando eu consigo falar com alguém, eu tenho que segurar aquela pessoa. E aí, para segurar aquela pessoa, eu tenho que entender o que eu estou oferecendo. Contornar a objeção é saber o que você está oferecendo. Saber vender o valor, né, da solução e ter uma solução de verdade para oferecer para as pessoas, né? E para aquela pessoa que você falou está lá ali, atrás. exatamente. Porque eu vou te ligar para te vender um plano para seu celular. Você não precisa daquilo. Eu vou contornar a sua objeção? Não. Eu não vou contornar. Então, assim, contornar a objeção é quando você realmente precisa entender a pessoa, você precisa compreender o que ela está te falando ali, o que ela precisa e se você pode propor para ela a solução, tá? Você precisa tratar a dor dela. É legal também que hoje em dia se fala, nem é uma coisa hoje em dia, né? Não é uma coisa nova, assim. Uma técnica que tem de vendas, que é o spin sale, né? Que você vai construindo um diálogo ali com o seu cliente, perguntando. Você vai perguntando, entendendo o que ele precisa, para ver se a sua solução realmente se encaixa. Porque pode ser, né? Às vezes você vai conversar com a pessoa ali e realmente não faz sentido. E aí não tem como você quebrar essa objeção. Aquela objeção vai ser devida, né? Você não quebra, né? Eu já tive casos de clientes. A gente trabalha com a conexão, a gente trabalha. Importância também de saber qualificar o lead, né? Chegar para a área comercial, isso. um lead potenciais clientes, né? Exatamente. Potenciais clientes, leads são potenciais clientes. Sim, a objeção que eu vou tratar, por exemplo, não a objeção da indicação, ela é muito menor. Geralmente, objeções de indicação que veio de um outro cliente, ela vai estar relativa ao preço, se ela não pode fazer aquele investimento, ou vai ser relativo ao meu serviço mesmo. Às vezes eu não consigo te oferecer o que você precisa, ou às vezes o que você precisa não faz tem nada a ver comigo, né? Já aconteceu de receber indicação de pessoas, falando, olha, eu preciso que vocês façam para mim os acionamentos para poder fazer captação de cliente. Olha, o que eu posso te oferecer é o tráfego pago. Ah, não, isso eu já faço. Quer receber uma proposta? Quer que a gente apresente para você algumas soluções, alguns resultados que nós trouxemos para alguns clientes? Beleza. Ah, não, estou feliz. O tráfego pago, ele já é um cliente mais maduro, ele geralmente está te procurando, ele geralmente já entende sobre o assunto, porque ali dentro do tráfego pago, eu tenho direcionamento que eu já dou. Ali dentro, eu crio um perfil de cliente, ele é direcionado. O meu anúncio, ele é direcionado para você. Legal. Então assim, na verdade, se eu estou falando de um cliente que é B2C ou B2B, pouco importa. Sempre a gente vai estar falando com uma pessoa e o estilo de objeção vai ser mais ou menos parecido. Então, o segredo... Exatamente. Então, o segredo é aquilo que você estava falando. Conhecer realmente o que você oferece como solução, conhecer a necessidade do seu cliente, aplicar técnicas, né? Por exemplo, o spin sale, né? Que é uma técnica bastante proeminente dentro da área de vendas. E construir, né, esse diálogo aí com o seu cliente, ali, seu potencial cliente, né? Até que você consiga fechar efetivamente um novo contrato ali com essa pessoa. Sim. Gabi, já caminhando para o final, queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, como que você vê essa figura do vendedor, né? De agora para frente, a gente tá com vivendo um momento que é muito histórico, né? Com a ascensão da IA generativa, principalmente como a gente conversou com o Ney aqui em um de nossos episódios, e assim, o potencial dessa ferramenta é muito extraordinário, né? Assim, obviamente jamais vai substituir, não é disso que a gente está falando, mas o potencial é muito legal e a gente consegue já desenvolver muitas coisas, muitas soluções, inclusive para essa área de vendas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Gabi, como você vê a figura do vendedor daqui para frente e como o pessoal da área de vendas deve se preparar para continuar aí no mercado e trazendo valor para as organizações. A IA generativa, ela tem uma função muito importante na área comercial porque ela otimiza o tempo do vendedor,
né? Consigo fazer criações ali que antes eu levaria muito tempo para poder criar. Eu consigo criar ali dentro abordagens, eu consigo criar scripts ali dentro. Combinar a técnica com outras Exatamente, ferramentas, né? Então, assim, existe uma infinidade de Chatbots. possibilidades. Gente, inclusive, a gente gravou um episódio só sobre IA generativa com o Neilson Crepaldi. Se você não Você viu, precisa ir lá. Você precisa ir lá conferir, que aí você vai Exatamente. entender direitinho. E ele discutiu um case com a gente aqui, né, Sim. sobre E essa isso parte também. auxilia muito no processo, tá? Até porque a IA generativa, ela tem a função de otimização de tempo, né? Assim, eu tô falando aqui, né, do vendedor, pensando como área de vendas. Ela tem essa função de otimizar mesmo. Ela cria para que você não precise perder tanto tempo na criação. Você dá ali os comandos, né, como você deseja que aquilo seja, e ele vai criar para você e você vai lapidar aquilo. Então, auxilia demais no processo da venda mesmo em si. Quando eu penso na área comercial daqui para frente, eu penso na liderança estruturada junto com o marketing. As pessoas, elas têm, dentro da área de vendas, existe uma briga muito grande com o marketing, que é o seguinte: o meu lead, ele não veio qualificado porque por isso que eu não fechei a venda, né? O marketing não fez não fez o filtro direito, não fez o perfil direito do cliente, na hora de fazer rodar o tráfego pago, veio um lead desqualificado, veio um cliente desqualificado que não tem nada a ver. E aí existe aquela questão do marketing, mas a minha conversão tá certinho, o perfil tá exatamente como foi direcionado. E ali a gente começa a criar uma briga que não deveria existir, né? Ali, se eu tenho meu processo bem definido, se eu tenho os registros todos, eu gero informação para levar para o meu marketing. Olha, esse lead que você está usando, esse perfil de cliente que a gente estava usando semana passada que deu bom, agora não está mais. A gente precisa redefinir. É dinâmico, né? Não é essa coisa estanque, assim. Por isso que é importante ter processo, né, Gabi? Que é uma coisa que você estava discutindo e apontou como recurso indispensável. Precisa ter processo, precisa estar documentado, precisa treinar constantemente, né? Sim, essa questão, isso é uma vivência, assim, real mesmo, que existe. Eu sou da área comercial e também tenho uma agência de marketing. Então, é assim, o comercial joga para o marketing. Tenho uma graduação em marketing, tenho 10 anos de experiência na área comercial, por isso que a gente acaba vivenciando algumas coisas. E isso é uma situação que existe praticamente em todas as empresas. Hoje, um líder para mim, tá? Assim, eu acredito mesmo nisso. Um líder da área comercial, ele precisa compreender qual a ação do marketing, como funciona, precisa ter ali uma base, ter um básico ali para entender o que o tráfego pago faz. Até porque é esse líder que vai levar para a minha área de marketing as informações necessárias para que as estratégias sejam criadas. Então, eu preciso trabalhar em parceria. Então, liderança com capacitação relacionada a tráfego pago, a gestão de rede. Marketing digital, a esse universo digital. Então, tem que ter esse conhecimento. O vendedor, não do futuro, né, gente? É uma coisa que liderança de agora, tá? É uma liderança de agora. Forte habilidades com pessoas, que nem você estava falando, pelo que eu entendi aqui. Conhecimento em marketing, né? O cara da área comercial tem que ter conhecimento em marketing, principalmente aí trabalhar com essa parte digital. Ele não tem que ter, né? Ele precisa desenvolver isso. Ele precisa começar a desenvolver. Nesse sentido, assim, de ter conhecimento. Exatamente. Não precisa executar. Exatamente. Eu sou gestor comercial, eu não preciso, por exemplo, saber montar uma campanha lá de tráfego pago, né? Nem deve, né? Isso nem não deve, é seu trabalho, né? Você tem que acompanhar uma equipe. Mas eu preciso entender quais são as potencialidades e desafios que a gente encontra ali no uso dessas ferramentas. Bom, gente, já caminhando para o final, infelizmente, a gente tem que encerrar aqui essa conversa maravilhosa desse tema que eu adoro, que é vendas. Eu nasci vendedora, fui ser advogada, né? Mas assim, eu nasci vendedora, né, Gabi? E se vocês não viram também esse episódio, especial Dia das Mães, a minha mãe, né, a nossa mãe, eu e Gabi somos irmãs, né? E minha mãe conta, assim, um pouquinho aí das minhas habilidades com vendas, por isso que eu tô tão à vontade aqui hoje com a Gabi. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar esse papo de hoje e eu queria convidar você para participar do nosso primeiro encontro hands-on, que vai acontecer no dia 6 de julho com a Gabi Crepaldi, onde ela vai abrir a caixa preta da técnica de venda, do marketing digital e todas essas coisas que ela estava contando aqui para vocês. Ela vai te mostrar como fazer para você aplicar
hoje no seu negócio. E se você é de profissão regulamentada, fica tranquilo. Você que é advogado, médico, odontólogo, fica bem tranquilo, contador, né? Sim. Que ela vai te mostrar também umas técnicas para que você não viole aí as normativas relacionadas à sua profissão, tá bom? Então, eu te espero, eu também vou estar lá nessa imersão, eu não perco por nada esse encontro hands-on com a Gabi sobre prospecção na era digital, no dia 6 de julho de 2024. Você está convidadíssimo, não perca a disponibilização da inscrição, tá bom? Espero você e muito obrigada por estar com a gente aqui. Para você que amou esse conteúdo, compartilhe aí com pessoas que você sabe que esse conteúdo vai agregar valor. Clique aqui, inscreva-se no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E hoje a gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau, pessoal.